Você ouvirá agora uma mensagem do Ministério Mevan Gravataí. Abra o seu coração. Abra sua Bíblia aí comigo. Em Romanos, no capítulo 11. Romanos 11. Romanos 11, versículo 13. Amém? Eu vou esperar todos abrirem. Romanos 11, versículo 13. Amém? Amém. Minha versão diz assim: agora estou falando a vós, gentios. Considerando que sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, na expectativa de que, de alguma forma, possa instigar ciúmes entre meus compatriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos. Ou seja, ele está falando dos judeus, a fim de que isso cause ciúme nos judeus, para ver se eles se acordavam e fossem salvos por Cristo. Porque se a rejeição deles, a rejeição dos judeus, significa reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. E se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Se alguns dos ramos forem podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Então vós direis: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu permaneces firme pela fé. Não te envaideças, mas teme. Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Afinal de contas, se tu foste cortado de uma oliveira brava por natureza, e de forma sobrenatural foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Amém? O autor está falando sobre nós, os gentios, o povo por adoção da parte do Senhor, e está falando do povo escolhido do Senhor, o seu povo. Tem um versículo que fala, não me lembro agora, que fala que Israel é a primícia do Senhor. Israel é o povo escolhido de Deus. E ele fala que se por
no 15, por rejeição deles, significa que nós ganhamos algo. Nós fomos enxertados nessa oliveira, que dirá quando eles tiverem reconciliação, quando eles forem reconciliados completamente, o que isso vai gerar no mundo, se não vida entre os mortos. E ele vai discorrendo esse assunto. Ele diz no 16: se é santa uma parte da massa que é oferecida como primícia dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também serão. Eu acho interessante que ele vai explicando e explicando, mas ele nos aconselha: não se vangloriem de estarem enxertados hoje, de que eles foram tirados e vocês enxertados. Não se vangloriem disso, porque do mesmo modo que eles foram excluídos, vocês também podem ser. Isso pode acontecer com vocês. Considerem a bondade do Senhor e a severidade dele, que ele é um Deus sério. Eu achei interessante esse texto, porque eu não teria mais muita coisa o que falar aqui. Então eu só quero deixar uma última reflexão para nós, de tudo isso que já foi dito nas primícias, do que Deus já ministrou no coletivo, mas também individualmente a cada um. Mas eu quero deixar apenas uma reflexão para nós, porque nós gostamos. Hoje, comprando as lembrancinhas, eu vi umas caixinhas de promessa. Eu tenho, acho que está lá na minha mãe ainda, uma que era da minha avó, velhinha assim, de couro. E é bom tirar um versículo daquela caixinha, porque só tem coisa boa, né? Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Só tem vitória, só vitória naquelas caixinhas. Então é muito bom ler aquilo. Mas não é muito legal ler Romanos 11. Não é divertida, a brincadeira passa a não ser tão divertida quando a gente lê uns textos assim. Porque está dizendo, ó, se cuidem, andem debaixo da bondade de Deus. Mas Ele é um Deus sério. Não se vangloriem de estarem enxertados, não se vangloriem de estarem neles, porque Ele compara nós como a figueira brava, né? Estar enxertados. E se nós estamos enxertados nele, a raiz é boa, a raiz é santa, tudo será santo, tudo deverá ser santo. Se uma massa, um pedaço da massa é oferecido como primícia a Deus, o resto todo é santo. O seu dízimo é isso. Você tira uma porcentagem, um valor do seu sustento mensal, retira essa porcentagem e devolve isso a Deus. Dá isso a Deus, agradece a Deus, primicia a Deus isso. Uma coisa que você tenha e ofereça a Deus como um sacrifício e primicie, como hoje a gente, né, brincou aqui, vamos primiciar. Você está primiciando um pedaço, uma parte, mas tudo que você está fazendo vai se tornar santo, até o ponto que você não queira mais que seja, ou que você não queira mais estar enxertado nessa oliveira. E como representante do time feminino, eu estou aqui nessa noite. Foi um desfile de homens aqui ministrando, né? Então eu estou aqui representando o time feminino. E uma palavra o Senhor me trouxe essa semana aqui nas primícias, e eu quero passar esse conselho para o time feminino.
Graças a Deus eu vi aqui homens chorando, tanto casados quanto solteiros, chorando, buscando, ajoelhados aqui, prostrados, buscando uma direção de Deus, se impactando com a palavra, e glória a Deus por isso, pelos homens que estão buscando, estão chorando, estão pagando um preço. Mulheres, nós temos um grande poder nas nossas mãos, dados por Deus, porque está na palavra, que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola, a insensata, ela derruba com as suas próprias mãos. Então nós temos esse grande poder nas nossas mãos, de tanto edificar o que esses homens estão chorando, quanto derrubar, sendo eles casados, sendo eles solteiros. Nós temos esse poder nas nossas mãos. Então, por favor, eu vou pedir que, enquanto o seu esposo, enquanto sim e enquanto não, mas com mais, por favor, com mais intensidade, enquanto o seu esposo estiver buscando a Deus, seja uma incentivadora dessa busca. Se o seu esposo está chorando aqui, orando aqui, se o seu esposo está em casa chorando, orando, se o seu esposo está passando por lutas, não sei, se juntem, porque Provérbios fala que é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. Isso é como corpo, como igreja, como casal. Mas eu deixo esse pedido às mulheres, porque eu creio que o ano de 2016 é um ano de liberação da parte de Deus para algumas coisas. E se Deus precisa liberar algo sobre a vida do seu esposo, do seu irmão, do seu pai, e você, por imprudência, por relaxamento, não de sentido de sujeira, mas de relaxar e o ano de visitação do Senhor pode passar, e o choro depois disso pode ser muito mais amargo, porque há filhos que dependem disso, há irmãos que dependem disso, ao esposo, aos amigos, à igreja que depende disso. Depende que esses homens sejam impactados para que haja uma transformação, porque afinal de contas o homem é a primícia de Deus. O homem como criação foi a primícia do Senhor. O Senhor sempre vai requerer as suas primícias. Eu sinto muito, homens, vocês podem fugir o quanto vocês quiserem do chamado de vocês. Enquanto vocês viverem, enquanto houver fôlego de vida, o Senhor vai requerer vocês como primícias, sempre. E nós temos que ajudar esses homens a serem primícias. Esse é o nosso papel. Auxiliadoras, idôneas, com caráter. Uma das coisas que Deus falou comigo essa semana que foi isso. Eu posso muito bem auxiliar a obra que o Senhor está fazendo na vida do Luciano, ou eu posso simplesmente acabar com ela.
E eu posso acabar com ela simplesmente fazendo nada. Nada. Não quero fazer. Não estou afim. Não vou. A semana toda houve alguma coisa que se levantou para nós discutirmos, para nós brigarmos, para nós entrarmos em contenda. Ah, mas pastor. Se a gente é gente? Ué? A gente é gente, a gente briga, a gente é carne, infelizmente. Infelizmente ainda é carne. Quem dera não fosse, quem dera já tivesse arrebatado, mas infelizmente. Tem discussões, os gênios não são fracos. E há uma disputa. Mas se você, homem, quer um conselho, e eu te digo isso como mulher funciona, porque o meu esposo faz. Quando há uma discussão, que ele vê que a chapa vai esquentar, que a coisa vai ficar feia ali, o circo vai pegar fogo, ele para tudo e ora. Não há oração que não cale uma alma faladeira. Não tem. A gente, numa oração, pode ser simples, mas a gente volta para casinha, respira enquanto a pessoa está orando e começa a pensar: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Aí muda. Uma coisa que era para haver uma briga, muda. E o ambiente muda. Eu passei por todos aqui souberam, passei por uma situação um pouco complicada nesses últimos dias, onde nós descobrimos que estávamos numa semana grávidos, na outra semana fui fazer uns exames para saber, meio indefinido. Na outra semana, no dia 14 de dezembro, fui parar no hospital com uma dor muito aguda no ventre, no útero, nessa parte. E foi constatada que a gravidez era fora do útero. Foi no canal, nas trompas. Não é uma gravidez viável, não tem o que se fazer. E tem que tirar. Só que eu estava com muita dor. Fui encaminhada para a PUC. A minha cirurgia era para ser às 4 horas da tarde. Ela foi realizada às 8h30 da noite. Eu fiquei na maca lá. Eu não sei como é que eu aguentei a dor. Porque, tudo bem, uma gravidez ectópica. As médicas explicam pra gente como se fosse assim: tu pega a farinha, tu pega os ovos, tu faz a massa e não sei o que e tal, depois tá pronto, come. Elas explicam assim, minha gente. Então tu tem que... é um susto. E na hora da cirurgia foi uma videolaparoscopia, é algo sem muitos cortes, é coisa simples, é uma coisa simples, que era para em 24 horas eu estar de volta em casa. Uma situação completamente simples. Quando eles abriram, eles viram que esse corpo, eles não chamam nem de feto, nem de embrião, porque não se desenvolve. Esse corpo, ele explodiu dentro da minha barriga. E quando ele explodiu, me deu a hemorragia, por isso a dor intensa. E eu não conseguia fazer força, eu quase desmaiava, foi terrível. O médico não entendia porque me dava vontade de desmaiar. Não é que me dava vontade, eu fazia qualquer força e eu já quase caía. Depois eles entenderam. Depois eles viram. E a complicação se deu porque eu perdi muito sangue. Eu perdi mais ou menos 2,5 litros de sangue. E para uma pessoa do meu tamanho, com o meu peso,
normalmente se tem 4 litros a 5 litros de sangue no corpo. Então eu perdi a metade do meu sangue. E na correria fizeram uma transfusão às pressas e eles vão colocando soro junto. Só que eles não esperavam que o meu corpo reagisse tão rápido à transfusão e aceitou rápido o sangue. E já começou a trabalhar. E aí deu excesso por causa do soro. E a água do soro foi para os pulmões. Aí era uma coisa que era para ser simples. Aí, como diz o seu Aníbal, escangalhou tudo. Fui parar na UTI. Me acordei da cirurgia, mas até então eu estava assim, sei lá onde é que eu tô, o que eu estou fazendo, tá? Estou me recuperando da cirurgia, mas estou aqui. Na minha cabeça estava tudo dentro dos conformes ainda, sei lá. Eu me acordei no outro dia muito ruim por causa da água dos pulmões e muita tosse assim, aquilo saía. E foram de segunda de noite, eu já fui para lá, até quinta-feira, às 10 horas da manhã. Foi quando eu ganhei alta. Graças a Deus. Mas quase matei todo mundo do coração, que ninguém sabia, ninguém esperava. Quando souber, já foi tudo junto. Tava grávida, não tá, perdeu, deu tudo errado, tá na UTI. Tará! Foi assim. E na quarta-feira, a gente só pode receber visitas lá a partir da 1h30. E aí na quarta-feira o meu pai conseguiu entrar lá, teve coragem, porque ele estava apavorado. Teve coragem e conseguiu entrar lá para me ver. Graças a Deus na quarta eu estava um pouco melhor. Aí ele viu, tirou foto e tal, que tinha parentes meus achando que eu tinha morrido e que estavam mentindo para eles lá fora. Não, manda a foto dela que a gente quer saber se ela está viva. Eles estavam apavorados. Aí ele foi lá, tirou uma foto minha, mandou e tal. Aí ele disse, era meia hora de visita só, e ele disse, Júlia, eu quero orar por ti. Aí eu, amém, pode orar. Aí ele começou a orar e eu achei interessante uma coisa que ele disse. Porque em todo o tempo lá da UTI, como a gente tem que tomar muito remédio. Então tu fica assim tu não sabe mais o que tu está vendo, se tu está tendo visão, se tu está vendo coisas, se tu está viajando na maionese. Já teve uma hora assim que dá um panca na cabeça assim. E aquele dia ele orou por mim de tarde e ele disse assim, Deus, eu testemunho em favor da Júlia nesse momento. E eu testemunho que não conheci pessoa, não tem pessoa, não me lembro direito as palavras que ele falou, mas eu me lembro o contexto, que honrou mais os seus pais em vida do que ela. E a tua palavra garante que os filhos que honram os pais vivem mais tempo na terra e vivem bem. E eu clamo por essa palavra sobre a vida dela. Tira ela daqui. Esse não é o lugar dela. Amém. De tarde eu já estava sentada, tirei a máscara de oxigênio, não precisou mais. Na quinta-feira, às 10 horas, eu estava liberada. Fui para o quarto, ainda fiquei de repouso e tarará. Domingo, liberados. 7 dias. E aí eu aqui, na virada do ano, orando aqui e tal. E o Senhor me disse, foram 7 dias que tu passou lá. Eu quero que agora tu me entregue os teus primeiros 7 dias. Me dá esses 7 dias. Me entrega esses 7 dias. Como a tua primícia.
como um presente para mim. E eu vou te mostrar as coisas que eu vou fazer. Então, quando as lutas vinham, dá vontade de ficar em casa. Hoje eu não vou. Aquilo ficava assim na minha cabeça. 7 dias. 7 dias. 7 dias. Amém. Vamos lá. Vamos lá. E uma das coisas que ele falou que aconteceria, que em algum momento eu não sei que jeito receberia isso, mas veio isso para mim, sobre cura, sobre cura. E ontem o pastor Juliano veio e orou exatamente por isso sobre mim. Então eu vi as coisas foram acontecendo. Mas nesse tempo todo, muitas perguntas surgiram para nós. Muitas dúvidas surgiram do porquê aconteceu. Mas por que isso? Mas por que então? Irmãos, tem uma coisa que eu parei de perguntar para Deus, foi: por que comigo? Mas por que comigo? Mas por que isso aconteceu comigo? Por que não com o outro? Por que comigo? Porque eu entendo, e através da palavra eu entendo isso, que quando Deus quer ensinar a sua igreja, dar um exemplo à sua igreja do que está acontecendo e do que Ele vai fazer, Ele usa os seus filhos. Ele fez isso com Isaías, que teve que andar durante muito tempo com as nádegas de fora, para mostrar a nudez de Israel. Ele fez isso com Oséias, que ele fez Oséias casar com uma prostituta, para mostrar que assim era Israel, corrompida como uma prostituta, mas que ele amava Israel mesmo assim. E essa mulher abandona Oséias e volta para o prostíbulo, e Deus manda: vai lá, busca ela de volta, porque assim como tu vai buscar ela e vai amar ela, assim eu vou fazer com Israel. E assim ele foi ensinando. Assim ele fez com Abraão e Isaac, para mostrar o que ele faria num futuro mais à frente com Cristo. Assim foi o próprio Cristo. Então, se somos filhos, somos exemplo. Pelo menos deveríamos ser. Porque se um pai tem 2 filhos, ele sempre, na hora de disciplinar um deles, a disciplina sempre fica de exemplo para o outro. Viu, né? O que aconteceu com o teu irmão, né? Se tu fizer, tu já sabe. Tá avisado. Que não se repita. Então sempre fica a disciplina como exemplo. E eu entendi isso. E tentei absorver isso. Que tudo aquilo que está sendo gerado fora do útero de Deus, o Senhor vai encerrar esse assunto. Tudo aquilo que parece que é uma gravidez correta, mas não é, o Senhor vai encerrar. Eu creio que para o ano de 2016, muitas coisas vão vir às claras pela mão de Deus, não pelo diabo. O diabo não tem poder para isso. Nós lidamos, eu sempre digo isso, sempre vou dizer, com um ser completamente derrotado. Não atribua, por favor, as coisas que acontecem à sua vida ao diabo. Aí é luta, é prova. O diabo se levantou essa semana aqui em casa. As coisas foram terríveis. Não. Não atribua ao diabo. Porque ele, além de ser um ser derrotado, ele leva toda a fama. E nada do que aconteceu conosco nesses dias nós atribuímos a Satanás. Tudo foi pela mão de Deus. Tudo que nos aconteceu, tudo foi pela mão de Deus. Se não fosse
pela mão de Deus, com toda certeza eu não estaria aqui. Que era para ter acontecido algo muito pior. Pela mão de Deus aconteceu. Ah, mas pode ser que Deus permitiu que o diabo tocasse. Pode, com Jó foi assim. Mas Deus permitiu. Continua sendo pela mão dele. E quando o Luciano contou, eu gosto de conversar com pessoas espirituais. Quando o Luciano contou toda essa história para o pastor Luiz Hermínio, o pastor Luiz disse assim: não te preocupa, Luciano, as primícias são do Senhor. Esse filho, o Senhor recolheu para ele, porque as primícias são dele. É isso. Não é do diabo. E eu não dou para ele. Ele não tem esse poder. Não na minha vida. Não vou dar. Mas que ele queira. Que ele tente. Mas não. E eu creio que para esses dias, tudo aquilo que está fora do ambiente proporcionado por Deus, o Senhor vai encerrar o assunto. O que está fora na sua vida? Irmãos, nada melhor do que uma semana de risco de vida num hospital para nós repensarmos a vida. Nada melhor. Para nós repensarmos aquilo que estamos fazendo, aquilo que deveríamos fazer, que nós erramos. Porque não tem tempo. Não tem tempo para fazer nada. Não tem tempo para sair, não tem tempo para fazer, não tem tempo com o filho, não tem tempo com a mãe, não tem tempo com o pai, não tem tempo com nada, não tem tempo, não tem cabeça, não tem tempo, não tem nada. Aí passa por uma situação dessa. Aí encontra tempo. Aí acha tempo. Aí larga serviço, larga emprego, porque tem que ir lá visitar, porque tem que correr, porque tem que buscar roupa. Aí tem tempo. Aí a gente descobre tempo, inventa tempo. Então, talvez é a nossa má administração de algumas coisas. Tudo isso que foi falado todos esses dias aqui, eu não acrescento mais uma vírgula em tudo que os homens de Deus que estiveram aqui trouxeram e falaram. Eu só deixo a reflexão. Até quando nós vamos ficar nos gavando e dizendo: não, nós estamos enxertados na oliveira, então já estou enxertado, beleza, eu continuo tendo a minha vida. Até quando nós vamos com isso? Até quando, como diz o versículo, a seriedade de Deus entrar em jogo? E aí o que está fora do útero de Deus vai ser tirado. Aquilo que você está gerando fora, não tenho dúvida nenhuma em lhe dizer isso, do útero de Deus vai ser tirado. Porque Ele precisa fazer isso. Porque Ele precisa ensinar o seu povo que é a bondade dele que nos sustenta. Não é porque a gente é alguma coisa, ou é bom em alguma coisa, ou é bom nisso que faz. É a bondade dele que segura tudo isso. É a bondade de Deus que me mantém vivo e mantém você vivo. Só que o ser humano é as primícias do Senhor. Então o que é do Senhor, o Senhor requer. E Ele está requerendo as suas primícias. Porque as primícias do Senhor são santas. E se as primícias do Senhor são santas, tudo que vem pós as primícias deveriam ser santas.
Se os homens que são primícia do Senhor não estão sendo santos, toda a sua raiz e a sua linhagem e a sua descendência não vão ser. Aí o Senhor vem como um bom agricultor, um bom podador, corta a ponta, lança no fogo e daqui em diante se começa. Porque aquilo não quis entrar dentro do útero de Deus. Eu não quero ser essa ponta que não entrou dentro do útero de Deus. Eu quero entender o que o Senhor está fazendo nesses dias. Eu quero compreender isso, para não estar fora. Vejo a igreja, não sei pelo mundo afora, mas a brasileira, completamente displicente no quesito estar atentos ao que o Senhor está fazendo. Completamente. A igreja sou eu, irmãos. A igreja é a Júlia. A igreja é você. A igreja a gente sabe muito bem, não é o templo, mas a igreja é a congregação dos santos. É a reunião, é a nossa reunião. Aqui nós estamos fazendo igreja. E se uma parte está perdida, toda parte está perdida. Tudo está perdido. Se você tem alguma dúvida que Jesus Cristo está voltando, meu Deus do céu. E não me entra na cabeça como nós falamos tanto que Ele está vindo, está voltando, e as coisas estão se apertando, e estão se apertando. E nós continuamos na mesma linha, mesma linha, mesma linha. Dá uma mudadinha, mas aí segue aquela mesma linha da mudadinha. Continua. Sabe, se você tem um esposo temente a Deus, que ora, que chora, que busca, que está buscando servir o reino, servir a igreja, servir as pessoas, irmã, por favor, levante as suas duas mãos para o céu e agradeça. Porque tem mulheres chorando, pedindo a Deus um marido assim. Se você tem uma esposa que está buscando, que está lutando, que luta pelos filhos, que luta pela casa, que luta pela igreja, que busca estar envolvida, levante as suas duas mãos para os céus e agradeça. Porque tem homens chorando por esposas que não querem mais saber de nada, que estão simplesmente cansadas. Mas se você for santo, toda a massa dentro da sua casa vai ser santa. Se você for santo, toda a massa no seu trabalho vai ser santa. Se você for santo, toda a massa na sua faculdade vai ser santa. Porque nós somos seres que devemos causar mudança. Que as pessoas, no mínimo, deveriam se constranger em falar alguma coisa, porque o fulano é crente, eu não vou falar, né? No mínimo. É como o pastor Juliano falou ontem, qual é a relevância da igreja? Qual tem sido a relevância da igreja? Essa semana os rapazes que ficam aqui na frente, nós levamos água para eles não quiseram lanche, nós levamos água para eles. E eles disseram, já é a segunda vez que eles já falaram isso para mim, falaram para o Luciano. Vocês são a única igreja que não literalmente jogam pedras em nós. Porque as outras, a gente para na frente,
E eles literalmente jogavam pedras neles para que eles saíssem dali, não ficassem ali, que atrapalhava. Ah, que legal, que show. Isso não é nada. Isso se chama respeito só. Nós respeitamos eles e eles nos respeitam. Acabou. Não é nada. Porque não me sai da cabeça que toda pessoa na Bíblia que encontrou Jesus, eu falo de encontro, de ter um mano a mano com Ele, não as multidões, mas os encontros que a Bíblia narra. Toda a pessoa que teve um encontro com Cristo foi transformada. Todas. Todas, de alguma maneira, foi incomodada, transformada, perturbada, de alguma maneira. Uns ele transformou tanto que mudaram completamente de vida. Outros ele transtornou tanto que levaram ele para a cruz. Mas alguma incomodação ele trouxe. Algo acontecia. E se ainda eu chego nas pessoas e não está acontecendo algo, é que nem matemática. Logo, está faltando Cristo. Aqui. Está faltando. Porque se não está causando... Ah, mas eu busco, mas eu tento, mas eu vou. É pouco. Pode acreditar. É pouco. Pega o que os homens de Deus na Bíblia fizeram. Pega o que homens que estão fazendo nessa nação estão fazendo aí. Compara com o que você está fazendo. Ah, está igual. Se está igual, então era para a gente estar causando uma revolução. Não está igual, está faltando porque John Wesley deixou as covinhas no chão de tanto que ele orava ajoelhado do lado da cama dele. Então nós não temos covinhas ainda do lado da nossa cama. Então está faltando. Está faltando coisa. Não sei se alguns já leram aqui o livro do Leonard Ravenhill, mas eu aconselho ler. Tem um específico dele, porque tarda o pleno avivamento. É um livretinho, desse tamanhiquinho assim, lê numa sentada, porque tarda o pleno avivamento. Leonard Ravenhill. Quando ele nasceu, que naquela época acredito que era por parteira, que a mãe dele, tiraram ele e a mãe dele pegou ele no colo, abraçou ele. A mãe dele fez a seguinte oração: Senhor, faça desse menino um pastor, um homem da tua palavra, um pregador da tua palavra. Faça desse menino um pregador da tua palavra com relevância. Se não for para ele ser isso, mata ele agora. Que mãe tem coragem de fazer essa oração? Que mãe tem coragem? Porque você gera 9 meses, é para você. É como o Juliano disse ontem: os filhos que o Senhor te der não é para sentar na volta da tua mesa, não. É para voar. Porque o Senhor conta. Porque se você é a primícia do Senhor, os seus filhos são as suas primícias. E o Senhor espera que você entregue as suas primícias. Porque assim como Ele fez com Cristo, Ele está aqui, ó. Cadê minhas primícias? Cadê? Ô tia Clenir, cadê minhas primícias? Eu te dei 2, tu tem que me entregar elas de volta. Cadê as minhas primícias? Eu estou esperando. E aí? Tudo que não for gerado dentro do útero do Senhor, mas eu agradeço a Deus pela palavra usada em Romanos,
que diz que a bondade do Senhor nos sustenta. Mas não vamos se fiar muito nessa bondade. Não vamos se fiar muito nessa bondade, porque Ele é um Deus sério. Um Pai muito comprometido. Eu entendi nesse final de ano, e com isso que me aconteceu, eu entreguei as minhas primícias para o Senhor. No dia 31, para o dia 1º, nós já havíamos orado, eu e o Luciano, a respeito disso. Mas aqui eu orei sozinha, né? Eu disse: Deus, eu te entreguei as minhas primícias. Essas são as minhas primícias do meu ano. Porque toda mulher, por mais que queira ou que não queira ter filhos, quando sabe da situação de estar grávida, gera uma expectativa. E acabou. Mas eu entendi que eram as minhas primícias. Porque, irmãos, se uma primícia tirada de você não doer, não é primícia. É um presente. Hoje a gente, no final aqui, quem trouxe o seu presentinho, a sua lembrancinha, vai entregar no final. Mas o que te custa uma primícia? Eu tenho algumas coisas que eu vou dar nessa noite para algumas pessoas, mas teve uma que me custou, meu Deus do céu, caminhei, mas caminhei atrás disso. E caminhando, hoje até encontrei e vim embora. Disse: meu Deus, estou cansada, né? E o Espírito Santo me ministrou isso. Te custou alguma coisa? Me custou, estou cansada. Então é uma primícia. Custou alguma coisa. Não só o nosso dinheiro. É por isso que os atos de fé mais loucos que existem em relação a dinheiro é quando tu tem só 2 pila, 10 reais na tua carteira e tu vai lá e bem doido na cabeça: eu vou ofertar, eu vou dar para o irmão, eu sei lá eu que eu vou fazer, que Deus está... Vai! E aí por uma outra porta o Senhor vem: custou algo, doeu. A sua primícia, solteiro, são os seus anos de solteiro. E vou lhe dizer, tem que doer. Tem que doer esses anos de solteirice. Porque se não doer, você nunca vai dar valor ao que você vai ter. Você pode ter certeza que quando eu tiver um filho, eu vou dar muito mais valor. Eu vou entender muito mais o que é, e a preciosidade, e a preocupação, e o nervosismo de estar tudo bem, de não deixar nada de mal acontecer. Quando nós não primiciamos os nossos anos de solteirice, nós não entendemos isso. Provavelmente no seu casamento você não vai entender. Você não vai sofrer pelo seu casamento. Não vai lhe doer. Você não vai entender muita coisa. Porque se você não chorou antes, te garanto, você vai chorar depois. Hoje, graças a Deus, eu digo isso para vocês como um testemunho. O Luciano, para mim, é um pastor. Para mim, na minha vida. Mas eu me casei com um homem pastor porque eu chorei muito quando eu era solteira. E só eu e Deus sabemos. A minha família sabe, mas eu e Deus sabemos. Assim como o Luciano. Ai, mas é difícil. Eu não aguento mais. Tá todo mundo casando. Eu tô encalhado. Eu não sei o quê. Não, querido, você não está encalhado. Você está ancorado.
encalhada aqui em casa errado. Aí, não tem mais o que fazer. Se vira com o barco. Chore agora. Chore hoje. Invista hoje no seu casamento, sendo solteiro. O melhor investimento que você pode fazer para o seu casamento sendo solteiro é investir na sua saúde espiritual. Você vai ganhar muito quando você casar. Mas eu já sou casado, então chore pelo seu casamento. E chore muito pelo seu casamento, para que os seus filhos tenham de tudo isso as primícias santas. Você vai entregar que tipo de casamento para o seu filho? Que primícia de casamento? Você vai entregar que primícia de casamento para sua esposa? Ou para o seu esposo? Que primícia de família você está entregando para a sua? O Senhor é bom, mas não vamos nos manter só na bondade, porque Ele é um Deus sério. Por favor, não vamos esquecer disso para esse ano de 2016. Ele é um Deus sério e Ele não brinca. Vamos nos colocar de pé. Eu não vou fazer apelo. Não vou orar com ninguém. A não ser que você precise de uma oração. Porque nós vamos para o partir do pão da Santa Ceia. E não há ato mais poderoso, maravilhoso e simbólico do que esse. Porque ele nos lembra o nosso Cristo, que foi a primícia do nosso Senhor. E a palavra fala que Ele deu a sua vida. Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então Ele morreu a minha morte e a sua morte para que você pudesse viver a vida que Ele viveria na terra. Então Ele é a primícia do Senhor. E essa primícia santa fez isso por nós. O que nós vamos fazer por essa primícia? Qual é a sua primícia? Quer uma dica? Primicie você. Você é a maior e melhor primícia que o Senhor pode esperar. O seu coração é a maior e melhor primícia que você pode dar a Ele. Há uma música que diz: o que eu posso dar ao Deus que tem tudo? Mas tem uma coisa que Ele não tem: o meu coração. E isso eu dou a Ele. Você é a primícia que o Senhor está esperando para o ano de 2016. Porque se você vier, a sua casa vem. Porque se uma parte da massa é santa, toda a massa é santa. Quero chamar aqui a dona Irma, o senhor Aníbal, para estarem servindo a ceia. Eu peço que todos venham cear. Todos venham pegar do pão, do cálice, participar como corpo. Porque não tem como você ser corpo sem participar disso. Isso é bíblico. Eu sou a igreja, eu vou à igreja, não sei o quê. Mas não há congregação nisso. Como um simbolismo de Cristo, você não faz parte do corpo. Mas a Santa Ceia, ela tem um poder grandioso de trazer para fora o ambiente que está dentro de você. Se o ambiente é bom, sairá um ambiente bom. Mas se há trevas, o Senhor vai trazer isso para fora. É por isso que a palavra fala: examine-se, pois,
o homem a si mesmo. Cada um se examine. Cada um se examine. Eu não tenho o poder de examinar você. Nem Cristo examinou os discípulos. Cada um examine-se a si mesmo. Mas se você, assim como eu tenho pecados, então eu não posso participar da Santa Ceia. Quem disse? A Santa Ceia é para pecadores. Mas eu tenho muito pecado. Toma 2 cálices e come 2 pão. Porque a Santa Ceia é para manter você ligado a esse corpo. Porque se eu estou bem e eu estou tomando Santa Ceia junto com você, eu posso te ajudar. E se eu estou mal e você está bem, você pode me ajudar. Porque nós somos um corpo. Que você tenha liberdade de vir aqui à frente, pegar o pão, pegar o cálice.